Queria falar para vocês que o Chico Xavier, ele teve um caso de um padre que durante todo o período de trabalho dele o ajudou bastante, no sentido do teste da tolerância. Ele espizinhava a vida do Chico de uma forma bastante produtiva. E um belo dia, o Chico sofreu um acesso de chateação com aquele assédio desse padre. E ele queria blasfemar, mas antes de blasfemar, ele recebeu uma advertência de Emmanuel, dizendo para ele: agradeça, que ele acabava de tropeçar. E continuava tropeçando. E Emmanuel dizia: agradeça. E assim, ele agradeceu, passou aquele momento, e recebia de novo o espizinhamento desse amigo dele, padre. Um belo dia, ele recebe a notícia de que o padre passou para o plano espiritual. Aí ele se sente um pouco aliviado e Emmanuel disse: o que você aprendeu? Ele disse: me atrapalhou a vida inteira. Aí, graças a ele, você aprendeu a agradecer a dor, a chateação, a humilhação. Resplandeceu em você tantas qualidades que te afastaram dos obsessores a cada tropeço que você tinha. Então, para a gente começar a nossa conversa, a gente vai falar da ofensa. Quando a gente recebe uma ofensa, o primeiro pensamento que a gente tem é: culpa é sua, você é o culpado. Eu vou escolher a Inês para ser o nosso amiguinho aqui, né, Inês? Ela vai me ajudar a palestra. Então, a Inês, quando recebe a ofensa, ela aponta. O Ney, quando recebe a ofensa, ele aponta. Naquele momento, o que acontece dentro da gente? Vamos ver? Então, acompanhe o raciocínio. O nosso corpo, ele trabalha de modo interligado. Apesar de a ciência não valorizar o que é impalpável, isso é real, não vai sair. A medicina, ela se baseia na evidência científica de um trabalho, seja ele pequeno, médio ou grande, mas ela não considera o imponderável, aquilo que não se consegue planificar num eixo cartesiano X e Y. Contudo, nosso mundo não trabalha em dois planos, ele trabalha em vários planos. Assim sendo, toda vez que eu tenho uma emoção, eu tenho um conjunto de hormônios que ativam o nosso sistema de aceleração e outro tipo de emoção ativa o nosso sistema de desaceleração, parasimpático e simpático, nosso sistema autônomo. O que acontece? O slide está em inglês, mas eu vou passando para vocês. Existem dois grupos de substâncias, adrenalina e noradrenalina, que são liberadas de formas as mais variadas possíveis. Todas elas manipuladas pelo aquele chapeuzinho que Regis chamou a atenção, a suprarrenal. Elas aceleram o coração, trabalham na pressão, controlam a dilatação de pupila. Esse sistema, que é o parasimpático e simpático, ele está aí. Ele grava as nossas emoções e transporta para o nosso corpo a somatização daquilo que a gente sente. Nós temos reações de fuga, de aproximação de fuga e autofuga. Essa é uma reação comum de Cannon, Bent, Bard. Isso já é antigo, essa reação já foi mais trabalhada, mas eu trouxe o diapositivo para mostrar como que isso acontece autonomamente, independentemente.
sintomas que a gente nem observa. Então vamos trabalhar aqui, aumento da aceleração do coração, manipulado pela adrenalina e noradrenalina, e quando a gente tem um estresse agudo, libera-se no corpo imediatamente cortisol. E esse próprio cortisol vai desinflamar aquilo que ele inflamou. Literalmente. Fatores inflamatórios são liberados. E o próprio cortisol, que é liberado da cortisona, vai trabalhar para desinflamar. Do outro lado, os sintomas subjetivos que levaram a esta reação, tá certo? Como, por exemplo, a tristeza. Eu sofro um estresse e eu libero tristeza naquele momento. Aquilo pode ficar agudo ou crônico. A gente não trabalha a questão crônica. A gente não se preocupa com a questão crônica. Daí, a gente não se preocupa que a mágoa, o ressentimento, a raiva, a emoção negativa, mantida por um tempo prolongado, pode repercutir no sistema imunológico. A gente não se preocupa, eu sou forte, eu dou conta. Só que isso acontece. E, literalmente, o estresse pós-traumático, o tipo D, que vocês vão ver, produz muito estrago no ser humano. E aí vamos falar um pouquinho. Essa conversa é longa, viu? Vocês vão ter que ter paciência, porque isso aqui é uma mistura de aula técnica com aula de público, tá? Vamos misturar um pouquinho sobre gratidão. Quando o Chico lá recebeu o tropeço dele, o que Emmanuel mandou ele fazer? Pois é. Então, olha lá. Esse sentimento de gratidão gera o quê? Energias de alta frequência e de ondas curtas, finas, de baixo comprimento. Essas ondas produzem uma luminosidade e vão afastar o quê? Um monte de irmãozinhos que estão ao nosso lado. A ciência não preocupa com isso. Porém, o otimista, a pessoa otimista na fase aguda do infarto, ele evolui melhor do que o pessimista. O otimista, ele é grato ao que está acontecendo. E ele evolui melhor. Já em 85, não se falava de fé. Mas em 85, um grupo presbiteriano decidiu fazer um trabalho muito simples. Vamos saber se fé e otimismo melhora os infartados? E lá nos Estados Unidos, numa comunidade, esse trabalho foi publicado no New England, uma revista talvez a revista mais velha do mundo, mais de 200 anos. E vamos ver se essas pessoas melhoram. Então os presbiterianos pegaram um grupo, botaram no altar lá e fizeram oração. E outro grupo não fizeram oração. O que aconteceu? O grupo que recebia oração constante evoluiu melhor do que o grupo que não recebeu oração. Esse grupo que recebia oração era mais grato e mais confiante na sua melhora. E aí tem um fluxo da ingratidão. A ingratidão caracteriza por ondas de baixa frequência. Produz emanações escuras ao nosso redor. Então, vejam lá, um imponderável, uma mudança de atitude mental, talvez tenha afastado um monte de pessoas que poderiam circundar o Chico Xavier. Então, vamos continuar. A ingratidão, ainda em razão desse fato, amplia seus contatos com a esfera espiritual de baixo teor vibratório. Passa a deter nessa postura ingrata e de se distanciar da luminosidade de espíritos protetores. Por conta de temos um pequeno problema técnico. Resolvido. Exato. É assim mesmo. Sem dúvida. Essa consequência da ingratidão gera no nosso corpo uma alteração total. Se vocês olharem, tá dando para ver daí esse slide? Tá difícil, né? Eu vou tentar resumir. Aqui seria mais ou menos o circuito do que produz a ansiedade, a exaustão física, o isolamento social, o estresse pós-traumático, o próprio estresse, o tipo D, tá certo? E a depressão. No corpo, no sistema circulatório. O que a gente quer trazer aqui para vocês? Que esse estresse pós-traumático, o que é estresse pós-traumático? Você sofre uma situação difícil durante um certo tempo curto e depois, 3, 4 semanas após, você começa a ter reações
físicas que não se atenta à emoção negativa que você recebeu. Tá? Esse tipo de estresse pós-traumático é considerado o tipo D de personalidade. Isso é muito comum nos dias de hoje. Então, o que a gente quer trazer, esse cenário, é que várias coisas interferem no sistema circulatório. E esse estresse tem a sua sede no sistema límbico, no hipotálamo e na hipófise. No sistema pelo sistema do predomínio simpático, você tem nas suprarrenais liberações das catecolaminas. E essas catecolaminas, noradrenalina e adrenalina, vão no coração produzir alterações do ritmo do coração e falta de circulação de sangue. Ok? Muito bem. Será que isso é verdade? Será que tudo isso que se fala de diminuição da imunologia, quando eu sofro um estresse, será que isso tem algum efeito na medicina baseada por evidência? Será que tem algum trabalho? Então vamos dar uma olhada no que acontece quando eu sofro um estresse mental. Aqui em cima tem um controle de quem tem um processo de estresse mental. E aqui embaixo tem um controle do indivíduo fazendo exercício. Isso aqui é um exame chamado cintilografia. Quem sofre um estresse mental tem dor e altera a circulação coronária. Na cintilografia mostra. Do mesmo modo, quem tem uma alteração na obstrução coronariana. Isto aqui é real. Então, temos que manter a nossa mente em equilíbrio. Vamos continuar. Isso aqui é um trabalho publicado interessante no Colégio Europeu de Cardiologia do ano, 2 anos atrás. O que eles fizeram? Rir é um bom negócio? Rir produz alterações físicas? Vamos lá, vamos dar uma olhada se produz. Nossas artérias têm uma coisa chamada endotélio. O endotélio é um verdadeiro órgão que produz um monte de substâncias e eu não vou me deter em explicar cada uma para vocês. Resumindo, o endotélio contrai e relaxa. E, além disso, ele tem funções que mantêm a nossa própria vida. Ele é um órgão endócrino. Quando o endotélio está disfuncional, está doente, ele, em vez de produzir o bem, ele começa a produzir o mal. Então, eles pegaram e começaram a tentar avaliar se a circulação tem influência do endotélio nas pessoas que riem. Então, vamos lá. Pegaram filmes de alegria e de tristeza. 3 tipos de filmes. E colocaram 300 pessoas para ver. E pegaram um filme de tristeza para olhar. Trabalharam com uma coisa muito simples. Vamos verificar se a artéria radial dilata ou não dilata. Um método por ultrassom. Aplicaram a metodologia, isso aqui é a explicação da metodologia, e foram avaliar se havia ou não dilatação destas artérias. Colocaram controles e verificaram pela artéria braquial se o fluxo tinha dilatação. Como é que era o experimento? As pessoas entravam num quarto, assistiam um filme de alegria e antes faziam o controle e depois verificavam se tinha dilatação ou não. Está entendendo todo mundo? Simples, né? Não é tão simples, eu estou tentando simplificar. E eles começaram a verificar os resultados normais e anormais. Anormal é que normal quando dilatava, anormal quando não dilatava o suficiente. Isso aqui são milímetros. Uma pessoa normal dilata uma artéria em torno de 3,5 a 4,5, 4,2 milímetros, a artéria braquial. E aí eles foram verificando se havia uma dilatação acima do limite já apreciado. Ou seja, um valor normal de dilatação. Muito bem. E aí eles começaram a olhar, gente. Olha o grupo que via o filme de rir e o grupo que assistiu o filme de estresse. Não precisa ser cientista não, gente. Ó, tá todo mundo vendo? Rir é um bom negócio, pessoal. Rir dilata. Quando dilata a artéria, eu libero óxido nítrico. Óxido nítrico é uma substância muito potente. E junto com ela vem um monte de mediadores que fazem a gente viver melhor. Desde neurohormônios, citocinas, um monte. Eu não vou ficar falando aqui que nosso objetivo não é esse, ok? Mas esse experimento não foi só isso. Eles continuaram. Esse FMD é aquele fluxo mediado de dilatação da artéria braquial. Então eles concluíram, né, obviamente, que rir dilata e assistir um filme de rir dilata e o filme de tristeza não dilata. E a absoluta diferença entre os grupos é de 2,5%. Vocês vão dizer, mas 2,5% isso é risco absoluto. Ser absoluto é o padrão que a gente precisa. Tá. Eles continuaram, esse experimento não era só isso. Eles foram verificar também, no grupo que
assistiu o filme de rir e o grupo que assistiu o filme de tristeza, se havia jovialidade nas artérias. Existe um aparelhinho, tá certo, que trabalha com velocidade da onda do pulso. O que é isso? Vamos verificar se a artéria é jovem ou não, em outras palavras. E se vocês olharem, há uma diferença muito grande entre os dois grupos, tá certo? O grupo que assistia o grupo, tanto o que ria quanto o que assistiu o filme de tristeza, o grupo da tristeza não tinha jovialidade naquele momento da artéria. A artéria não relaxava. A velocidade da onda do pulso, da artéria braquial até a artéria femoral, era lenta. O que quer dizer? O que quer dizer para vocês é o seguinte, que durante aqueles 3 horas que eles assistiram o filme, eles ficaram velhos assistindo aquilo que é o caldo de cana da desgraceira. Em vez deles irem assistir o caldo de cana da alegria, da vida, eles foram assistir só coisa triste. Então o nosso corpo reage, gente. E eles fizeram até um mecanismo para tentar provar. Isso aqui é teoria, apenas para tentar. Vamos continuar. Está todo mundo entendendo o que eu quero dizer para vocês? Olha, aqui fizeram 2 trabalhos publicados em uma revista importante do Colégio Europeu de Cardiologia. Ter medo da morte durante a internação de infarto produz alguma alteração? A mente e o coração têm alguma relação? Essa é a pergunta. Medo da morte é seguida por um processo inflamatório na fase aguda do infarto? Então eles pegaram um grupo de pessoas e começaram a dosar substâncias e verificar se quem tem mais medo de morrer libera substâncias que desinflamam, que vão produzir estresse pós-traumático ou não. Libera menos cortisol, mais cortisol, tem chance a mais de ter arritmias ou não, e não só arritmias, chance de morrer por conta dessa arritmia. Isso é um trabalho mostrando o número, eu não vou me deter nisso. Aqui eu quero mostrar para vocês, esse TNF é uma substância de inflamação. Ele é muito importante. Quem tinha medo de morrer, liberava altas substâncias de processo inflamatório. Gente, quem já foi numa UTI, num momento de dificuldade, sabe o que quer dizer isso aqui. Quem já passou por um parente numa situação difícil, sabe o que significa aquele momento agudo. Naquele momento, se nós não soubermos controlar a emoção negativa, tudo que está aqui vai nos acontecendo. Ou seja, nós também podemos controlar isto. E aí entra a espiritualidade. Uma pessoa com um coeficiente espiritual maior depara com o inesperado de uma forma mais tranquila, porque entende que o que inesperado faz parte da evolução de cada um. Eles continuaram dosando ainda cortisol, que na pessoa que está num processo agudo, ele libera em maior quantidade. Mas com o tempo vai diminuindo. Não deveria diminuir. Nosso próprio corpo vai dando conta de desinflamar todos os processos. Naquele grupo do medo não acontecia. E ainda eles continuam tentando dizer o seguinte, que no grupo que desencadeou maior, que apresentou maior medo, eles corriam com estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático, por vários mecanismos, desencadeia arritmias fatais. Então a pessoa não morria por conta do infarto. O infarto era apenas um fator a mais. Ela morria por liberação exagerada de substâncias que desencadeavam a arritmia. Muito bem. E os chakras? Vamos falar um pouquinho. As nossas doenças produzem nossos estados da intranquilidade emocional, do bloqueio espiritual e desconforto. Isso sugere a prescrição de medicamentos de efeito rápido, que aliviam apenas temporariamente os sintomas agudos da doença. Não é a solução ideal para minorar os problemas, dentro de uma perspectiva de reencarnação. Nós não estamos aqui fazendo apologia a não tratar as doenças, ok? Nós estamos apenas citando que existe um desequilíbrio interno. Precisamos trabalhar esse aspecto, ok? Muito bem. Está todo mundo dormindo? Então tá bom, então vamos lá.
Olha lá. A medicina do futuro deverá ensinar os pacientes a reconhecerem fatores emocionais e energéticos, sutis que podem predispô-los a determinados estados móveis. Assim terá mais facilidade de detectar disfunções nos chakras, corpos emocionais, etéricos e mental. Interessante, pessoal, que em 55 se tratava esquizofrenia com indução do coma por insulina. Existe um livro chamado Fé e Estudos, de pesquisa, feito por um psiquiatra da Harvard. E ele relata nesse livro que em 55 não se tinha tratamento medicamentoso. Então se botava a pessoa em coma e aquilo melhorava. Logo com o desenvolvimento da farmacologia surgiu um medicamento, Thorazine. Esse medicamento é precursor de outros, de todos os tratamentos atuais. E começaram a observar que as pessoas que faziam o tratamento com insulina, os casos, eles evoluíam por efeito placebo. Na verdade, a pessoa entrava em coma, entrava num êxtase, estava em coma, desconectava, fazia uma experiência quase morte e, por placebo, ela melhorava. E eles compararam quem fazia o coma com insulina e o coma com Thorazine e começaram a verificar que não tinha efeito nenhum o coma com insulina. Vocês estão entendendo o que estou querendo dizer? A medicina vai evoluindo. Aquilo que era uma verdade absoluta em 55, nós estamos em 2012, nos dias de hoje é uma atrocidade dizer que eu vou tratar uma crise esquizofrênica com coma. Entendeu? Então, isso hoje, falar de desequilíbrio emocional e energético como cura de um processo biológico puramente físico, parece estranho. Mas ao longo do tempo, do mesmo modo que há 30 anos atrás, 20 anos atrás, se falar de agricultura orgânica, todo mundo gosta de comer bem, né? Ninguém quer comer com agrotóxico, né? Pois é, há 30 anos atrás, quando eu trabalhei num grupo que trabalhava com agricultura orgânica, era uma atrocidade se falar de agricultura biológica. Nos dias atuais, é chique. As coisas vão mudando, pessoal. Tal qual vai mudando também o processo do coeficiente espiritual. Está ficando chique estudar a espiritualidade. Dá até ibope em algumas empresas, você que tem um conhecimento etérico, né? Estão falando de etérico, né? Falando disso, aqui apenas para exemplificar, né, que nós não estamos sozinhos, pessoal. Olha, nós temos vários corpos até chegar ao nosso espírito. Então nós temos tantas coisas a estudar e a desenvolver e a pragmatizar e a provar para que a evolução da nossa saúde seja melhor. Ok? Sabemos que a consciência de uma pessoa está desequilibrada, pois a mesma torna visível e palpável na forma de sintomas físicos ou psicológicos do seu desequilíbrio. Existem desarmonias registradas no nível do seu nível perispiritual. É o ser humano que está doente, seu espírito, não o seu corpo. Em outras palavras, o nosso estado mental reflete o nosso eu interior. Como os chakras fornecem energia sutil aos diversos órgãos do corpo, bloqueios e conflitos emocionais podem resultar num fluxo energético anormal. Isso ao longo do tempo vai ser comprovado. Mas hoje em dia, você fazendo acupuntura, você já observa isso. O acupunturista comenta muito esse aspecto. E quando você recebe o passe, muitas pessoas que são muito sensitivas já comentam quando você chega o seu desequilíbrio. Estresse emocional é um importante fator no processo de produção de doença. Conflitos emocionais e sentimentos de impotência, falta de amor por si só, podem ter efeitos nocivos sobre o funcionamento dos chakras e, por consequência, dos nossos órgãos. Falta de amor a si, autoimagem ruim pode produzir um bloqueio do chakra cardíaco, o qual secundariamente afeta o funcionamento do timo, debilitando o sistema imunológico. Também pode afetar os pulmões, contribuindo para as doenças respiratórias. Outra coisa que às vezes a gente não se preocupa é a forma inadequada de se expressar. Isso também produz desequilíbrio no chakra. Eu vou passar essas aqui. Vamos falar um pouquinho de doenças psicossomáticas. Existe um grupo grande de doenças psicossomáticas, as quais todas nós valorizamos e conhecemos. Aqui a gente está trazendo pressão alta, doença da artéria coronária, AVC, derrame, psoríase, todas vocês conhecem. Mas todas têm um fundo na emoção, as quais a gente não valoriza. Quando eu estou tratando meu paciente hipertenso, eu estou dando um tratamento objetivo a ele. Vamos trabalhar o seu rim, vamos abrir suas artérias, vamos trabalhar
na parte central para bloquear a quantidade de noradrenalina que está sendo liberada. Mas qual o tratamento que eu estou dando para a questão emocional que está levando à sua pressão alta? Eu só tenho a palavra para dar a ele alguma orientação e os poucos minutos que ele tem. De modo geral, nós precisamos saber que quase todas as doenças têm o seu aspecto da emoção. E vários tipos de personalidades existem. Vários tipos. Tipo A, características com competitividade, imediatismo e doenças relacionadas. Tipo B, também são mais tranquilos, lentos, doenças reumáticas. Tipo C, tem sentimentos reprimidos, neoplasias. São tipos, são clássicos isso. E existe o tipo D. O tipo D, que é que eu estou trazendo para vocês, eu vou tocar muito em estresse pós-traumático, porque isso a gente não se atenta. A gente não se preocupa quando a gente está fazendo o acolhimento de uma determinada pessoa no centro, que ela acabou de ter um problema grave, e que aquilo, depois de 3 semanas, vai começar a diminuir todo o cortisol dela, vai diminuir um monte de fatores de desinflamação, e ela vai começar a sentir dor, mal-estar, insegurança. Então, a gente precisa saber que o tipo de personalidade está relacionado com doenças cardíacas e, inclusive, angioplastias. E nós podemos ajudar isso. Por isso que eu trouxe esse diagnóstico positivo. A terapia complementar espírita, ela é rica. Ainda não muito explicável e explicada a todos, mas ela é muito rica para ajudar o nosso paciente e ajudar as pessoas que vêm no centro. Certo? Não vou ficar explicando para vocês, isso é um trabalho feito grande, longo, tá certo? O tipo de personalidade D é relacionado com o aumento de mortalidade em pessoas com infarto que submeteram a angioplastia. Tá certo? Do mesmo modo aqui, alta incidência de implante de marca-passo em pessoas que tiveram tipo de personalidade D. Só que essa personalidade surgiu de um estresse lá atrás e que acabou indo para isso. Ok? E existe um organograma, digamos assim, para explicar que emoção negativa, o que ela faz, qual o estrago que faz no coração. Esse estrago é enorme, gente. Ele vai desde alterações de comportamento, pressão, mudança de alteração de coagulação do sangue, um monte de coisas acontece com isso. E até o entupimento das artérias coronarianas. Mas aqui eu quero parar um pouquinho para falar para vocês. Eu falei para vocês do otimismo, né? Cadê a prova que ser otimista é um bom negócio? Olha, vocês conhecem a artéria carótida, essa artéria aqui, um monte de gente já deve ter feito, né? Aquele ultrassom das carótidas. Se não fizeram, vão fazer. Podem ter certeza. Fiquem tranquilos. É inexorável. O otimismo e a progressão da doença da carótida. Isso é um trabalho em mulheres. Olha, gente, não precisa de muita explicação. Olha, quem é otimista evolui com menor placa de gordura na carótida. E quem é pessimista evolui com maior. Isso aqui, olha, publicado em 2004. Este material foi apresentado há menos de 3 semanas no Congresso de Prevenção Cardíaca do Colégio Europeu de Cardiologia. Okay? É um trabalho com um número pequeno, 209, mas é um pouco difícil fazer essas abordagens. Por isso a gente valoriza o resultado. Tá? E câncer? Nós falamos que tipos de personalidade, né? Tá? Vamos falar que existe uma célula chamada Natural Killer Cells. Essa é uma célula também pouco falada, mas existem algumas substâncias que se alimentam, que aumentam essa célula. Não vou fazer propaganda aqui das coisas, mas existem substâncias. Mas o pensamento, o otimismo. Eu tenho um paciente, ela veio comigo há uns 18 anos atrás, um quadro cardíaco. Ela tinha um problema numa válvula. Depois de uns 3 meses ela volta dizendo, doutor, eu estou com linfoma. Ela tinha acabado de operar o coração dela. Apareceu o linfoma. Ela tratou o linfoma. Aí continuou vindo, então, uns 3, 4 anos depois apareceu um câncer de mama. Ela tratou o câncer de mama, evoluiu muito bem e voltou. Eu comecei a prestar atenção naquela senhora. O que ela tem
que passa por problemas gravíssimos que outros não têm, ela é otimista. Ela sempre falava assim, fique com Deus, mantenha-se sempre com alegria para atender os pacientes. Ela sempre diz isso para mim. Ou seja, o otimismo, gente, altera a nossa imunologia. Mas às vezes a gente não valoriza muito quando a gente está passando por aquilo. Então a finalidade da AME é nos ensinar, primeiro aqui eu mesmo, a todos e a mim, e a gente dividir essas experiências para levar para os demais. Então, ser otimista e rir é um bom negócio, tá? E a raiva é um bom negócio? Vamos lá. Olha, alguns gatilhos fazem alguns estragos. Às vezes a gente se sente insultado porque não recebeu um cumprimento, né? Mas será que isso vai produzir lá atrás, lá na frente, algum problema? Vamos dar uma olhada? Esse aqui é um trabalhinho muito legal, feito no Canadá, e é um número grande de pessoas. Isso aqui publicado numa revista de maior impacto de cardiologia do mundo. Tá? E eles foram olhar se a hostilidade ligada à raiva aumentava a incidência de infarto, de isquemia do coração. Isquemia, falta de sangue. Olha lá, gente. Resumindo, não falei características do trabalho porque não é o objetivo da nossa conversa. Essa apresentação é para ser em congresso médico. A gente está simplificando, tá, pessoal? Ser hostil vai para 4,4. Quase 3 vezes mais a chance de eu ter ao longo de um tempo de 3, 4 anos. Então, lembra lá do Chico, quando Emmanuel dizia para ele, agradeça? Então lá no imponderável, na teoria imponderável do Espiritismo, que não tem nenhuma base científica, olha a base que o Emmanuel praticava lá atrás. Quanta doença física e espiritual ele preveniu ao Chico com aquela tolerância de suportar o insuportável como ele suportou? Então, gente, às vezes nós temos que praticar isso. Tá? E aqui está uma prova para demonstrar. E ele continua falando de sintomas depressivos, das pessoas que se mantinham com menor quantidade de hostilidade e maior quantidade, mas o resultado era sempre o mesmo, tá? E aqui é a curva ao longo dos anos, né? Certo? A curva de diferenciação mostrando que realmente a pessoa que é hostil no seu dia a dia, ela evolui inexoravelmente com uma doença isquêmica, uma alteração cardiovascular ao longo dos anos. Tá? E o impacto da emoção negativa? Nós falamos de emoção negativa, mas existe a emoção positiva. Tá? Ela, como já foi mostrado aqui, dobra o aumento da mortalidade das pessoas. Isso que eu queria trazer. Ela diminui a qualidade de vida, tá certo? Ela piora a relação com os médicos e por aí vai. Mas vamos falar um pouquinho da área mais fácil. Tá todo mundo dormindo? Então vamos lá. Para a gente poder viver, nós vamos trazer um pouco de André Luiz. Nesse mar de coisas ruins que eu falei para vocês, mas que são reais, vamos puxar André Luiz sobre a calma. Se a razão é a enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Se o motivo é a moléstia no próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. Se sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada, lançando caso novo. Se contrariedades apareceram, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo dos nossos amigos, né? Seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando porque em todo problema, a serenidade é o teto da alma pedindo serviço por solução. O que a gente quer trazer para vocês com isso? Nós precisamos apagar esse fogo, gente. Nós deixamos as nossas emoções tomarem conta de nós em alguns momentos, e não só ligações
espirituais ruins se acontecem, como nós liquidamos os nossos mecanismos de melhoria que o corpo tem. Tá certo? Nós precisamos entender isso. E nunca esquecer da prece. Né? Precisamos deixar de ser escravos das paixões. Precisamos manter esse equilíbrio mental e psicológico, que não é eliminar a emoção, porque a emoção tem emoção positiva. Essa emoção positiva que faz dar o benefício da aceleração cardíaca em dose boa, naquilo necessário para aumentar o fluxo no corpo. Não deixar que a emoção passe de positiva a ser um desastre interno. Né? Quando mantemos essa emoção negativa continuadamente, chegamos naquele estresse pós-traumático e levamos a doenças que se tornam incuráveis às vezes, como os cânceres, que às vezes a gente não só puxa para o lado espiritual ou só puxa para o lado material, mas são conjunções, gente. Doenças como fibromialgia, muito comum nos dias de hoje, como a depressão. Podemos ter pouco ou nenhum controle sobre emoções, mas podemos ter controle sobre a duração dessa emoção. Não podemos deixar de falar de obsessão, mas como vocês são doutores no assunto, eu não vou me deter. Apenas eu quero trazer aqui, não esquecer, né, da auto-obsessão. Não é, Inês? Não é? Porque às vezes a gente só culpa os espíritos, mas eu mesmo não me culpo, né? Tá bom? E as nossas portas, né? Ninguém aqui tem porta aberta, né? Olha lá, né? O vício, desregramento, maledicência, ciúme. Imagina aquela pessoa, né? Ociosidade, você falou, né? O caldo, né? De ficar 4 horas. Tá certo? Passando por depressão e falta de perdão. Ideias negativas. Vamos falar um pouquinho sobre falta de perdão. Mas tem uma coisa aqui que eu queria dizer para vocês, ó. Tudo isso aqui está lá naquele guarda-roupa, né? Vamos pegar toda essa sujeira, depois de hoje, jogar fora, tá? Vamos eliminar tudo isso. Será que é possível? A terapia complementar espírita dá uma chance enorme para a gente trabalhar isso aqui, pessoal. Olha lá. Perdoar é, antes de tudo, eu me curar. Se eu não me perdoo, e se eu não perdoo ao outro, eu não vou me curar. Eu vou continuar induzindo ao meu corpo a toda doença que ele já ganhou lá atrás com o ato da violência sofrida. Então, é necessário, na história de 70 vezes 7, que não é história, o fundamento científico, ele está mais do que mostrado. É preciso manter a gratidão interna, porque senão eu fico pessimista. E daí, em vez de eu ser um elemento útil, eu me torno um elemento que atrapalha a todas as pessoas ao meu redor. Essa postura íntima, independente de aceitar o outro. Eu tenho que conviver com isso. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Esquecer, pessoal. Nós precisamos aprender a perdoar e esquecer. Ah, eu perdoei, mas olha, resta aquilo, né? Vamos largar. Vamos esquecer mesmo, né? Mas às vezes não é enfiar a cabeça na terra, tá? Não estou pedindo isso para vocês, ou se pendurar lá. Não estou pedindo nada disso para vocês. Vocês podem também trabalhar a outra face, né? O esquecimento das ofensas consiste em abandonar as vivências nocivas das lembranças da agressão sofrida. Isso aqui é fundamental para a cura. Isso aqui é fundamental. Nós temos esses obstáculos a subir, mas não vamos esquecer que, olha, isso aqui, orgulho e egoísmo, podem ser o pior. E é tão difícil isso aqui, nós estamos pensando, Andrei, fazer um seminário sobre orgulho, egoísmo e espiritualidade. Como conseguir juntar tudo isso com questões físicas? Nós vamos trabalhar isso aqui, deve já ter muita coisa publicada. Mas
Esse material, essas duas substâncias aqui, que a gente não valoriza às vezes, são provavelmente a fonte de todos os nossos problemas. Isso está no Evangelho. Então vamos praticar o auto-perdão para chegarmos a diminuir o nosso orgulho e egoísmo. Culpa, remorso, arrependimento trazem humilhação. A vergonha, o medo e a maior consequência da autopunição. Quando eu faço a autopunição, automaticamente eu libero aquela cascata de substâncias maléficas ao meu corpo. E alguns exercícios. Fortalecer o auto-amor e o auto-perdão, o auto-exame. Dificilmente uma agressão resulta numa atitude unilateral. O ofensor, às vezes, não conhece a espiritualidade, ou pelo menos o Pentateuco, essa lei de causa e efeito. Por que a gente continua aceitando a agressão dele se ele não tem conhecimento? Eu já falei dessa história. Fazer o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Quantas vezes a gente pratica isso? E qual a influência disso no nosso corpo? Vamos pensar um pouquinho? É muito difícil a gente perdoar aquele que nos agride, não é? Eu estou falando só por mim? Então. Mas aqui é o nosso maior exercício. Então, quando a gente fala que a terapia complementar espírita é rica, ela é muito rica para poder ajudar as pessoas. Porque você pode praticar a saúde com uma simples prática disso aqui, ensinar uma pessoa no momento de dificuldade. Eu já falei disso, sobre perdão. Falei de 70 sobre 7. Eu tenho que completar, porque tem muita coisa para falar ainda, sobre reflexão. Vou ter que ler para vocês. São algumas reflexões. E quanto mais refletimos sobre o homem numa visão integral, poderemos despertar a consciência de que o nosso maior objetivo nessa vida ou encarnação é nos libertar da sombra que é formada por conteúdos reprimidos, que ficam no inconsciente e que são tendências, desejos, memórias, experiências rejeitadas por nós por serem contrárias aos padrões e ideias sociais. E se com os sintomas físicos não houver renovação interior, ou seja, eu adoeci e não mudei nada, então o que era sintoma se tornará em doença na maioria dos casos, pois talvez assim, através da dor física, o indivíduo resolva refletir sobre sua vida pessoal, analisando os seus desejos, muitas vezes não satisfeitos, que precisam de soluções. Traumas ou situações desagradáveis, reprimidas, também precisam ser exteriorizadas e solucionadas. Logo percebemos que viver não é simplesmente nascer, crescer e morrer, mas nascer, aprender com as experiências da vida, refletir o que somos e o que sentimos, e o que queremos para assim buscar, através de estratégias, metas, atingir o que desejamos. Este é o processo que levará um tempo, talvez grande ou não, pois tudo dependerá da disposição e da possibilidade de cada um. Através de um empenho disciplinado, o problema, a crise ou o conflito é mudado. Devemos encarar com seriedade o fato de que as sombras nos encarceram no passado, por serem memórias de fatos ocorridos, que geram traumas, medos, culpas, raiva, cólera, agressividade, violências externas e com os outros, ou violência interna consigo próprio. Estes conflitos, queremos ou não, têm de ser vivenciados e superados. Eles só podem ser resolvidos se suportarmos e não através de uma estratégia engenhosa ou uma invenção inteligente. Conclusão. O sofrimento faz parte desse procedimento, pois estaremos retirando de nós mesmos mecanismos de defesa desnecessários e impeditivos do nosso progresso, que o ego não permite, pois se acha todo-poderoso ao extremo, gerando egoísmo, orgulho e avareza. A dor vem do ego, que não aceita ser contrariado nas suas regras da vida.
Não podemos negar o ego. Ele exerce papel fundamental na preservação, mas muitas vezes ele extrapola e não respeita os direitos dos outros. Quando não trabalhamos nossas sombras, os conteúdos negativos armazenados nos incomodam através de conflitos psíquicos que se expressam por meio de distúrbios de conduta, dos sentimentos e das ideias, impossibilitando o indivíduo viver de uma forma adequada, sentindo prazer na vida. Ninguém escapa na Terra de processo de sofrimento infligido por outros, em face do estágio espiritual que se vive no planeta da população que habita, ainda ser constituída por espíritos em fase de crescimento intelectual e moral. Joana de Anjos. Obrigado. Que Jesus abençoe.